Gente, então só pra mostrar pra vocês, esse aqui é o equipamento então de PCR que eu havia comentado, tá? Então ele faz toda a parte de extração do material genético e faz toda a parte de amplificação sozinho, tá? Então como é que funciona? A gente tem uma placa, eu não vou abrir, né, porque tem que ser tudo mais estéril possível. A gente tem uma placa, né, um discozinho onde a gente vai colocar todos os nossos reagentes, tá? Tanto para extração quanto para amplificação. Então a gente tem alguns exemplos aqui de reagente, né? Então a gente tem esse sample release aqui, que seria como se fosse um buffer para estar fazendo a extração da nossa amostra, do DNA da nossa amostra, no caso aqui é RNA, né? A gente tem uma enzima do COVID, tá? Então, nada mais são do que os primers, né? Pra gente conseguir identificar, a gente tem duas enzimas, ó, duas PCR COVID enzima, pra gente conseguir identificar os pares de base depois lá na nossa amostra, tá? Então, a gente coloca esses 3 reagentes aqui nesses pocinhos, juntamente com a amostra e coloca dentro do nosso equipamento. Daí, o nosso equipamento, ele faz a extração sozinho do material genético, tá? Depois a gente tira daí um pocinho desse nosso apoio aqui e vai colocar aqui nessa parte onde ele vai fazer a amplificação do material genético, tá? E daí ele vai desnaturar a amostra através do aumento de temperatura. Então eu botei aqui um gráfico para vocês, por exemplo, de temperatura. Então ele fica oscilando, ó, de 50 graus até 100, 50, 100. Ele desnatura, abre a fita de DNA e depois volta, desnatura e assim por diante para poder amplificar o material genético. E aqui é a curva realmente da amplificação, tá? Então a gente tem 3 linhas, tá? Sendo que a vermelha, ela é a linha do nosso controle, tá? Então ela vai permanecer constante ou ela pode aumentar, porque ela pode detectar a presença de qualquer agente biológico, não o corona, tá? A azul, ela se mantém constante, tá? Que é como se fosse o nosso branco. E a amarela vai ser, então, a linha do nosso teste. Então, se ela aumentar, aqui a gente tem proporção, né? Quantidade de material que foi amplificado. Então, se ela vir a formar uma curva, então o resultado é positivo, assim que a gente interpreta. Agora, a gente tá fazendo um aqui, eu não consigo mostrar pra vocês, mas depois eu gravo um vídeo mostrando pra vocês como fica a curva. E aqui são os ciclos, ó. Então, ele faz 44 ciclos, então são 44 minutos. Então, geralmente, quando a amostra é positiva, ela detecta lá pelo 25º ciclo, tá? Então, a gente tem que esperar até os 44 para dizer que a amostra é negativa, porém, se lá no 25º ciclo vier a dar positivo, daí a gente já libera o resultado como reagente, tá? Então, depois eu vou mostrar para vocês como fica a curva de um resultado reagente para COVID. Mas aqui o nosso equipamento, ele acaba fazendo tudo, tá?